Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a União Ibérica. A União Ibérica é o período que vai de 1580 a 1640, em que Portugal ficou sem rei. E nesta fase, Portugal é governado pelo rei da Espanha. Então, muita coisa vai mudar na história do Brasil. Tudo aquilo que os portugueses planejaram e organizaram no Brasil vai por água abaixo. A primeira delas é a chamada linha de Tordesilhas. O que era essa linha? Era uma linha imaginária que separava territórios coloniais portugueses e territórios coloniais espanhóis. Ao ocidente da linha, as colônias espanholas, ao oriente da linha, as colônias portuguesas. Então a gente vai ver muitos argentinos, muitos paraguaios invadindo áreas do Brasil. Eles vêm para cá, para caçar índios como escravos, vêm para cá para saquear fazendas de plantação de cana-de-açúcar, etc. Ao mesmo tempo, muitos brasileiros também vão naquela direção, vão ocupando aquela direção. E acabou criando um vazio de poder. Por que isso? Porque a Espanha tinha no Peru a descoberta, naquele momento, de uma série de minas numa região chamada Potosí. Nessa região de Potosí, o ouro não era garimpado, como a gente está acostumado a ver na televisão, com bateias, separando pedrinhas. Havia pontos que o ouro chegava a ser tirado de machado nas rochas. Era muito ouro. E foi uma descoberta assim, fantástica. E além do ouro das minas de Potosí, eles também conquistaram os tesouros incas. Eram muitos objetos cultais, bacias, correntes, facas, braceletes, coroas, muitos objetos feitos de ouro. E eles estavam levando tudo aquilo para a Espanha. Então, que sentido fazia plantar cana-de-açúcar? Que sentido fazia plantar algodão e tabaco? Que sentido fazia tudo isso? Para eles era muito mais importante cuidar do ouro peruano do que provavelmente do açúcar brasileiro. Então, eles deixaram o Brasil meio que abandonado. Qual vai ser a solução para isso? Os colonos brasileiros passam a viver uma enorme crise, porque ficaram sem dinheiro para muitas coisas básicas, inclusive para pagar os novos escravos que estavam chegando. Então, eles precisaram ir para o meio do campo. E a gente vai ter aí uma das colônias no Brasil, uma das partes do Brasil que era mais pobre na época, era o chamado São Vicente, que hoje é São Paulo, contraditoriamente é o estado mais rico hoje. E São Vicente é muito pobre. Por que era muito pobre? Porque Portugal não queria o açúcar de São Vicente porque era uma região muito longe. De Santos até Lisboa é quase o dobro da distância entre Recife e Lisboa. Então não compensava plantar em São Vicente. Então o que os vicentinos fazem? Eles são os primeiros, como já estavam na pobreza, você sabe que o desespero tira o medo da pessoa, então eles se lançam na marcha para o oeste. E eles ocupam basicamente 4 regiões novas. Eles ocupam a serra, o que está além da Serra da Mantiqueira, onde hoje são as Minas Gerais, onde eles vão descobrir ouro, prata e pedras preciosas, especialmente diamantes. Eles vão ocupar o centro-oeste, ali aquela região onde hoje nós temos o Goiás, especialmente com os garimpos de esmeralda, e eles vão também descer ao sul, onde hoje nós temos o Rio Grande do Sul. E lá eles vão ocupar toda aquela região que você já conhece da aula de geografia, que é um bioma brasileiro chamado de Pampa. Eles vão ocupar aquela região para a criação de gado. E justamente a criação de gado ali vai florescer pela descoberta de ouro em Minas. Porque quem está no garimpo não está ocupado, não está preocupado em plantar, em produzir comida. Então eles criavam gado, abatiam, faziam charque e levavam para as Minas Gerais. Então esse é o grande efeito que nós temos da União Ibérica. É a invasão dos territórios espanhóis, a chamada Marcha para o Oeste, e o Brasil ganha basicamente os contornos que nós temos hoje. Imagine que se não fosse esse período, o Brasil seria hoje menos da metade do que ele é. Seria uma linha que liga Belém até Florianópolis. O que está do lado direito do mapa é o Brasil, o que está do lado esquerdo seria a Espanha, seria algum país espanhol. Mas com essa União Ibérica, os brasileiros começaram a avançar até chegarem onde chegaram.
e alargaram o território brasileiro. Muito bem. Esse período também, já que a Espanha estava tão preocupada em proteger o ouro, deixou o Brasil desprotegido. Qual foi o resultado? Invasões. Nós vamos ter 2 ciclos de invasões importantes. Serão as invasões francesas e as invasões holandesas. As invasões holandesas vão se dar principalmente na Bahia e em Pernambuco, as invasões francesas no Rio de Janeiro e no Maranhão. Essas invasões de franceses e holandeses têm basicamente 2 razões. A primeira, eles querem o controle da produção de açúcar no Brasil. E segundo, eles querem abrigar pessoas que estão enfrentando perseguições religiosas na Europa, especialmente os protestantes. Então, as invasões holandesas e francesas ganham no Brasil contornos de guerra religiosa. Guerra religiosa. Lutar contra os holandeses não era lutar contra os holandeses, era lutar contra os protestantes, contra os hereges. Então isso acaba consolidando o senso de brasilidade, porque todo mundo se junta em torno de um ideal comum, que é o ideal de defender a cruz de Cristo, defender a fé católica. Isso acabou funcionando como uma espécie de cimento que juntou os tijolinhos da sociedade colonial brasileira. Ok? Então a gente tem as invasões holandesas e as invasões francesas como o grande marco desse período colonial. E um detalhe interessante sobre essa questão das religiões. Não se esqueça que agora mesmo tramita no Vaticano o processo de beatização de mais de 100 santos nordestinos, que foram todos vítimas da guerra contra os holandeses. Porque eles se tornariam vítimas e santos porque foram mortos por protestantes.